Você já viveu presa dentro da sua própria vida? Já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que te encarava de volta? Eu vivi assim por 27 anos. 27 invernos em Campos do Jordão, onde o frio que cortava minha alma era muito mais intenso que aquele que descia das montanhas. Quando o sino da igreja de São Benedito tocava às 6 da tarde, meu coração disparava. Não era devoção, era medo. Eu tinha exatamente 23 minutos para finalizar o jantar. O tempo nunca era problema, a coragem que me faltava. Enquanto arrumava cada talher na posição exata, meus olhos saltavam para o relógio de parede, um presente da minha falecida mãe, marcando os minutos que faltavam para ele cruzar aquela porta. Um lugar para cada coisa, e cada coisa em seu lugar. Foi o que Vicente me ensinou na primeira semana de casados. O guardanapo dobrado em triângulo perfeito. O prato principal servido a 75 graus de rotação em relação aos talheres. O copo de água exatamente 3 dedos acima da ponta da faca. Detalhes que ninguém notaria, mas que para ele eram provas do meu valor como esposa. Lembro-me do dia em que a travessa escorregou das minhas mãos trêmulas. Não chegou a quebrar, mas o molho salpicou na toalha branca. Passei a noite inteira no tanque, esfregando o tecido com sabão de coco e água fria, chorando em silêncio. Não pelo trabalho, mas pelas palavras que ele havia despejado sobre mim. Desastrada, incompetente. Uma vergonha. As palavras pesavam mais que a travessa de porcelana, e, diferente do molho, não podiam ser removidas com sabão. Penetravam na pele, na alma. Fixavam-se nos ossos como dor reumatológica em dia de chuva. O cheiro de pinheiros que entrava pela janela da cozinha, tão característico de nossa cidade serrana, misturava-se ao aroma do ensopado que eu preparava seguindo a receita à risca. Tudo tinha que estar perfeito. Qualquer desvio, por menor que fosse, seria motivo para mais uma de suas palestras educativas, como ele chamava. Eu as conhecia de cor. Começavam com um suspiro de decepção e terminavam com meu pedido de desculpas por existir de forma tão inadequada. As visitas nos admiravam. Que sorte a sua, Dona Terezinha, diziam as senhoras do chá beneficente. Um homem tão distinto, tão educado. E eu sorria sem mostrar os dentes. Seu sorriso largo é vulgar, ele havia me ensinado. E concordava. Afinal, quem era eu para discordar? A filha do dono da mercearia, que teve a sorte de se casar com o gerente do banco. Uma mulher sem grandes talentos ou beleza extraordinária que deveria agradecer aos céus pela atenção que recebia. Na praça central, aos domingos após a missa, Vicente cumprimentava a todos com seu jeito afável. Mão firme para os homens, sorriso contido para as mulheres. Eu caminhava meio passo atrás, como uma sombra bem comportada. Vestido abaixo dos joelhos, cabelos arrumados, bolsa pequena segura com ambas as mãos à frente do corpo, a esposa perfeita do homem exemplar. Ninguém imaginava que dentro daquela casa de madeira e pedra, com suas janelas vitorianas e vista privilegiada para a serra, eu morria um pouco a cada dia. Ninguém percebia que o ar fresco e perfumado da montanha não chegava aos meus pulmões, sufocados por uma prisão invisível. Foi o olhar de uma adolescente que me libertou. Minha sobrinha Maria Helena, com seus 15 anos e a ousadia que só a juventude permite, foi quem me fez ver o que eu tinha me tornado. Mas antes que eu conte como saí desse casamento, preciso que você entenda como entrei nele. Porque, acredite, ninguém escolhe uma prisão sabendo que é uma prisão. Às vezes, as grades são instaladas tão lentamente que, quando percebemos, já não lembramos como era viver do lado de fora. Nasci em 1957, numa Campos do Jordão muito diferente da cidade turística que conhecemos hoje. Filha do meio de 3 irmãs, cresci entre as prateleiras da mercearia do meu pai, Antônio, um homem trabalhador que mal sabia ler, mas que conhecia os números como ninguém. Mamãe, Dona Clotilde, fazia bordados para complementar a renda familiar. Minhas mãos aprenderam esse ofício ainda na infância, correndo pontos coloridos em panos brancos que se transformavam em toalhas, guardanapos e enxovais.
A casa onde cresci tinha chão de madeira que rangia no inverno e janelas que deixavam entrar o vento gelado pelas frestas. Dormia com minhas irmãs sob cobertores pesados e sonhava com mundos além daquelas montanhas. Na escola, me destacava em literatura e história. Minha professora do primário, Dona Eulália, dizia que eu tinha mente fértil e coração sensível. Queria ser professora também, ou talvez bibliotecária, mas a vida tinha outros planos para mim. Papai adoeceu quando completei 16 anos, um derrame que paralisou metade do seu corpo e me empurrou para trás do balcão da mercearia. Em vez de livros, passei a decorar preços. Em vez de escrever redações, anotava encomendas em cadernos de capa dura. Os sonhos de estudo foram guardados junto com o uniforme escolar, dobrado cuidadosamente no fundo do armário. Minha irmã mais velha, Aparecida, já estava casada e morava em São José dos Campos. A caçula, Conceição, ainda estudava. Cabia a mim, a do meio, equilibrar as responsabilidades. Você tem cabeça boa para números, dizia papai com orgulho, mesmo depois que a fala ficou arrastada. E eu tinha mesmo. Logo assumi as contas, os pedidos aos fornecedores, as negociações. Os anos passaram. Cuidei do papai até seu último suspiro em 1984. Depois, continuei ao lado de mamãe, que já sofria com artrite nas mãos, tornando o bordado cada vez mais difícil. A mercearia era nossa vida. Trabalhávamos duro, mas vivíamos com dignidade. Eu já tinha feito 30 anos quando Vicente Mendonça começou a frequentar nossa mercearia. Não estava em busca de mantimentos. Para isso tinha empregada. Vinha pela conversa, dizia ele. Sempre elegante em seus ternos bem cortados, mesmo nos dias comuns. Ele era gerente da agência local do Banco do Estado, um homem respeitado na cidade. Senhorita Terezinha, me chamava com formalidade que me fazia corar. A senhorita tem uma inteligência admirável, rara em uma mulher. Na época, aquilo soou como elogio. Não percebi a condescendência velada, o primeiro sinal do que viria. Mamãe ficava encantada quando ele aparecia. Arrumava os cabelos grisalhos e ajeitava o avental. Um homem fino, cochichava para mim entre suspiros. E não tira os olhos de você. Comecei a esperar suas visitas. Arrumava-me um pouco mais nas manhãs. Passava um batom discreto, prendia os cabelos com mais cuidado. Quando ele me convidou para um café na confeitaria da praça, senti como se tivesse 16 anos novamente. Não a Terezinha da mercearia, mas a menina que sonhava com histórias de amor como as dos livros que lia escondido. Vicente falava e eu escutava, fascinada. Contava sobre sua família tradicional de São Paulo, os estudos em economia, as viagens a trabalho. Perto dele, eu me sentia pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena por minha vida simples, grande por ter sido escolhida por alguém como ele. O namoro foi curto e respeitoso, sempre sob olhares atentos. Em 6 meses, veio o pedido de casamento. Não foi romântico como eu imaginava. Sentados na sala de estar da minha casa, com mamãe na cozinha fingindo não escutar, ele anunciou que estava na hora de construirmos uma família. Você tem qualidades que admiro, Terezinha. Responsabilidade, discrição, respeito à hierarquia. Será uma excelente esposa e mãe. Disse isso como quem fecha um negócio satisfatório. Eu, que nunca tinha recebido muita atenção dos rapazes da cidade, senti naquele momento que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. A notícia se espalhou rapidamente. A filha do seu Antônio, aquele da mercearia que já faleceu, vai se casar com o gerente do banco. A cidade inteira comentava. As amigas da minha mãe apareciam para tomar café e ver o anel de noivado. Uma joia discreta, mas de ouro verdadeiro. Você deu sorte, minha filha, repetia a mamãe, enquanto me ajudava com os preparativos do casamento. Um homem estabelecido, de boa família, vai te dar uma vida que eu e seu pai nunca pudemos oferecer. Conceição, minha irmã mais nova, era a única que parecia menos entusiasmada. Ele é tão sério, Terê. Nunca te vi rindo de verdade com ele. Eu dispensava seus comentários. O amor maduro não é feito de risadas, é feito de respeito,
respondia, repetindo algo que o próprio Vicente havia me dito. Em maio de 1990, aos 33 anos, entrei na igreja matriz de São Benedito, vestida de noiva. O vestido não era suntuoso. Vicente preferia discrição, mas era o mais bonito que já tinha usado. Minha mãe chorava de emoção. Meu futuro parecia brilhante como as montanhas de Campos do Jordão ao amanhecer. Eu não sabia que estava entrando numa prisão construída com tijolos invisíveis de controle e desprezo. Uma prisão onde eu mesma me tornaria a carcereira mais cruel, repetindo para mim mesma dia após dia: "Você não merece coisa melhor, Terezinha." A primeira vez que percebi que algo estava errado foi 2 semanas após o casamento. Havíamos retornado da lua de mel em Poços de Caldas, escolhida por Vicente não por romantismo, mas por suas propriedades medicinais. "Lugar de gente equilibrada", dizia ele, "não dessas praias cheias de futilidades." Preparei o café da manhã com esmero naquela manhã. Pão fresco da padaria, café coado na hora, manteiga, geleia caseira que mamãe tinha feito, a mesa posta com o jogo americano novo que ganhamos de presente. Estava ansiosa, querendo agradá-lo. Vicente sentou-se em silêncio, desdobrou o jornal e começou a ler. Serviu-se de café e, após um gole, franziu a testa. "Está fraco." 2 palavras, ditas sem raiva, sem emoção. Apenas uma constatação fria. Levantei-me imediatamente para preparar outro. "Desculpe, achei que estava bom assim." "Não é questão do que você acha, Terezinha. É questão de fazer corretamente." Refiz o café, mais forte desta vez. Minhas mãos tremiam levemente enquanto devolvia a xícara à mesa. Ele provou, assentiu discretamente e voltou à leitura. Nenhum obrigado, nenhum sorriso. Apenas o silêncio preenchido pelo farfalhar das páginas do jornal. À noite, após o jantar, Vicente convidou-me a sentar no sofá da sala. Pensei que seria um momento de intimidade, talvez assistir à televisão juntos. Em vez disso, sacou uma folha de papel do bolso. Fiz uma lista de algumas coisas que precisam ser ajustadas. O que se seguiu foi uma dissertação meticulosa sobre minhas falhas. O café fraco, uma camisa mal passada, o tom de voz um pouco alto ao atender o telefone, a maneira como eu havia me dirigido ao dono da padaria, familiaridade demais com pessoas de serviço. "Não estou bravo, entenda", explicou com calma perturbadora. "Estou te educando. Você tem potencial, mas precisa de direcionamento. Como gerente, lido com pessoas o dia todo. Sei identificar falhas e corrigi-las." Engoli em seco e assenti. Agradeci pela orientação. No fundo do meu peito, uma sensação estranha se instalou. Não era bem dor, era mais como um entorpecimento. Parte de mim sabia que aquilo não estava certo, mas uma voz mais alta repetia: "Ele só quer o meu bem. Ele é estudado, viajado, sabe mais do que eu." Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. As palestras educativas tornaram-se rotina. A lista de falhas nunca diminuía. Quando eu corrigia um comportamento, ele encontrava outro para apontar. O cansaço emocional foi se instalando, silenciosamente, como uma doença crônica. Os sonhos que ainda guardava, talvez trabalhar meio período na biblioteca municipal, fazer o supletivo para terminar os estudos, foram sendo abandonados um a um. "Por que você precisa disso? Não lhe dou conforto suficiente? Está insatisfeita com o que proporciono?" As perguntas vinham carregadas de acusação. E depois, o golpe final. "Ou talvez esteja procurando outros homens para conversar." A sugestão absurda de traição me feria profundamente. Eu, que jamais olharia para outro, que sentia até culpa quando o padeiro me elogiava, ser acusada assim. Chorava, jurava minha devoção. E desistia. Desistia de tudo que pudesse causar qualquer tensão naquele casamento já tão frágil. Minha mãe faleceu em 1994. O enterro foi rápido, contido, do jeito que Vicente achava apropriado. Chorei somente em casa, no banheiro, com a torneira aberta para abafar os soluços. "Luto excessivo é falta de fé", disse-me ele ao me encontrar com olhos inchados na manhã seguinte.
Com a morte de mamãe, perdi meu último porto seguro. Minhas irmãs tinham suas próprias vidas. Aparecida com o marido e filhos em São José dos Campos, Conceição agora casada e morando em São Paulo. As visitas eram raras, sempre sob a vigilância silenciosa de Vicente. A mercearia foi vendida. Vicente cuidou de tudo, claro. Você não tem cabeça para negócios, afirmou, enquanto assinava os papéis em meu nome. O dinheiro foi depositado em uma conta que ele administrava para nosso futuro. Em 1998, quando a internet começou a chegar às residências brasileiras, Vicente adquiriu um computador para trabalhar em casa. Era um aparelho misterioso para mim, proibido. Você não tem necessidade disso, vai estragar equipamento caro. O telefone fixo da sala era meu único contato com o mundo externo. Mesmo assim, cada ligação era cronometrada. A conta telefônica chegou alta demais, reclamava periodicamente. Com quem tanto fala, o que tem a dizer que seja tão importante? O isolamento foi se tornando mais denso. As amizades, já poucas, foram minguando. As senhoras do chá beneficente toleravam minha presença, porque Vicente era figura importante na cidade, mas sempre havia um desdém velado em seus olhares. Afinal, eu era a filha da mercearia, a que teve sorte. Você deveria agradecer todos os dias por eu ter te escolhido, dizia Vicente enquanto ajustava o nó da gravata à cara diante do espelho. Se não fosse por mim, o que seria de você? Uma solteirona sem graça, sem estudo, sem nada a oferecer. E eu, em silêncio, concordava. Acreditava piamente que cada uma daquelas palavras era verdade. Durante 27 invernos rigorosos de Campos do Jordão, me agasalhei não com casacos, mas com a certeza de que aquela era a vida que eu merecia. Até que o sino tocou. Não o da igreja de São Benedito, marcando as horas, mas um outro, dentro de mim, que eu não sabia que ainda existia. O sino da dignidade adormecida, e foi preciso o olhar de uma adolescente para que eu pudesse finalmente escutá-lo. Foi numa tarde de julho de 2017. O inverno em Campos do Jordão estava especialmente rigoroso naquele ano. A cidade, enfeitada para o tradicional festival de inverno, atraía turistas de todo o país. As ruas do Capivari estavam repletas de visitantes agasalhados. As vitrines das lojas exibiam cachecóis coloridos e chocolates artesanais, enquanto músicos se apresentavam nos palcos espalhados pela cidade. Para mim, no entanto, aquela movimentação pouco importava. Vicente detestava a vulgaridade do festival. Gente sem classe, fazendo barulho, congestionando nossa cidade, reclamava ele. Nossa participação nos eventos culturais limitava-se à apresentação anual da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, para a qual ele comprava ingressos nas primeiras fileiras, para sermos vistos pelas pessoas certas, explicava. Naquele ano, como nos anteriores, recebemos a família para nosso tradicional encontro de inverno. Era a única reunião familiar que Vicente tolerava, e mesmo assim, uma vez por ano, com regras minuciosamente estabelecidas. Minha irmã Conceição viria de São Paulo com o marido Alberto e a filha Maria Helena, então com 15 anos. Aparecida, minha irmã mais velha, viria de São José dos Campos, com seus 2 filhos já adultos. Passei a semana preparando tudo. A casa foi limpa até o último canto, cortinas lavadas, cristais polidos. Preparei biscoitos amanteigados, pão caseiro, comprei os melhores queijos da região. Tudo tinha que estar impecável. O encontro familiar era para Vicente uma vitrine do nosso sucesso conjugal. Lembre-se de mencionar minha recente homenagem no Rotary Club, instruiu ele na noite anterior. E use aquele conjunto azul marinho. O vermelho é chamativo demais. A manhã do encontro chegou fria e ensolarada. Enquanto aquecia o leite para o chocolate quente, minhas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela ansiedade. Havia tanta pressão para que tudo saísse perfeito que mal consegui dormir. Cada detalhe precisava estar no lugar. As xícaras de porcelana herdadas da avó de Vicente, os guardanapos de linho dobrados em formato de leque, as colherinhas de prata alinhadas com precisão milimétrica.
O primeiro a chegar foi Alberto, dirigindo o carro da família. Conceição desceu apressada para me abraçar. Um abraço contido, pois Vicente observava da porta com seu sorriso social. Maria Helena veio logo atrás, carregando uma pequena mochila. Como havia crescido desde o ano anterior. Não era mais a menina de tranças, mas uma adolescente com cabelos curtos e tingidos de vermelho nas pontas. Vicente franziu o senho ao vê-la, mas conteve qualquer comentário. Afinal, as aparências precisavam ser mantidas. Maria Helena me abraçou com força, sussurrando um "Senti sua falta, tia Terê", que aqueceu meu coração mais que qualquer chocolate quente. Aparecida chegou meia hora depois com os filhos. A casa se encheu de vozes, de histórias, de vida, algo raro naquelas paredes acostumadas ao silêncio e às conversas medidas. Vi Vicente observando tudo com seu olhar vigilante, intervindo ocasionalmente para corrigir alguma informação que eu compartilhava ou para completar uma história que eu contava incorretamente. Após o almoço, servido pontualmente ao meio-dia, como Vicente exigia, preparei-me para o momento do chocolate quente. Era uma tradição familiar que vinha da minha mãe. Seu chocolate quente com canela e um toque de baunilha era famoso em nossa família. A sala de estar estava arrumada com as melhores porcelanas sobre a mesa de centro. A toalha branca de renda, presente de casamento, cobria a superfície de madeira. Vicente sentou-se em sua poltrona preferida, como um rei em seu trono, supervisionando meus movimentos enquanto eu servia as xícaras. Foi então que aconteceu. Um movimento brusco de Maria Helena, levantando-se para pegar mais um biscoito, fez com que meu cotovelo desviasse ligeiramente. Uma gota, apenas uma gota, do chocolate quente caiu sobre a toalha imaculada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para a pequena mancha marrom que se expandia lentamente sobre o tecido branco. Meu coração disparou. Tentei disfarçar, continuando a servir, mas minhas mãos agora tremiam visivelmente. Vicente pigarreou, aquele som familiar que precedia suas correções. Colocou sua xícara sobre a mesa com um tinido seco e disse com voz controlada, mas cortante: "Viu o que você fez? Nem isso consegue fazer direito. Por isso nunca tivemos filhos. Imagine que mãe desastrada seria." As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Não eram novas para mim. Variações delas haviam sido pronunciadas inúmeras vezes ao longo dos anos, em privado. Mas nunca assim, nunca diante da família. Por um instante, senti vergonha. Não pelo acidente com o chocolate, mas por todos verem o que havia me tornado. Uma mulher encolhida, temerosa de uma gota derramada. Baixei os olhos, como sempre fazia. Murmurei um "desculpe" automático. A mão direita já procurava um guardanapo para limpar o pequeno desastre. 27 anos de condicionamento entraram em ação. Aceitar, pedir desculpas, corrigir rapidamente, evitar mais críticas. Foi então que ouvi a cadeira sendo arrastada com força. Maria Helena se levantou bruscamente. "Tia Terê, por que a senhora aceita isso?" A voz de Maria Helena cortou o ar como se fossem cacos de vidro. "Ele não tem o direito de falar assim com você." Levantei o olhar atordoada. Nunca, em 27 anos, alguém havia questionado Vicente dessa forma. O rosto da minha sobrinha estava vermelho, os olhos brilhando de indignação. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. "A senhora é a pessoa mais gentil que conheço", continuou ela. "Faz o melhor chocolate quente do mundo. Conta histórias incríveis. Me ensinou a bordar. Por que deixa ele dizer que não é boa o suficiente?" O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Senti o sangue fugir do meu rosto. Olhei para Vicente, esperando a explosão, a manifestação de sua autoridade sendo desafiada. Ele estava rígido na poltrona, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria controlada. "Maria Helena!" Conceição levantou-se rapidamente, puxando a filha pelo braço. "Peça desculpas ao seu tio agora mesmo." Mas Maria Helena não recuou.
Não vou pedir desculpas. Todo ano venho aqui e vejo como ele trata a tia Terê, como se ela fosse invisível, como se ela não importasse. Acho que essa menina precisa de limites. Vicente finalmente falou, a voz perigosamente calma. Conceição, sugiro que a leve para fora até que ela se acalme e aprenda a respeitar os mais velhos. Aparecida e seu marido se entreolharam, constrangidos. Meus sobrinhos mais velhos encaravam seus pratos de biscoitos. Alberto se levantou para ajudar Conceição com Maria Helena. A tensão era palpável, o ar difícil de respirar. Foi então que ouvi minha própria voz. Baixa, trêmula, quase um sussurro, mas ainda assim, minha voz. Não, deixe-a ficar. Todos os olhares se voltaram para mim. Inclusive o de Vicente, aquele olhar gelado que eu conhecia tão bem, que prometia consequências mais tarde, quando estivéssemos sozinhos. O que disse Terezinha? Vicente perguntou, articulando cada sílaba como fazia quando estava verdadeiramente irritado. Disse para deixá-la ficar, repeti, surpresa com minha própria ousadia. Ela não disse nada de errado. As palavras saíram da minha boca como se fossem de outra pessoa. De uma Terezinha que não conhecia, que estivera adormecida por décadas. Senti uma estranha leveza, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Não de forma dolorosa, mas libertadora. Vicente levantou-se abruptamente. Creio que o encontro terminou por hoje. Estou com dor de cabeça. Se me dão licença? Caminhou rigidamente para o escritório e fechou a porta com força controlada. Não bateu. Vicente nunca demonstrava descontrole em público, mas o som da fechadura foi como um tiro para meus ouvidos, acostumados a temer qualquer sinal de sua desaprovação. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Aparecida foi a primeira a se mover, começando a recolher as xícaras. Vamos ajudar a limpar isso, não é mesmo? Disse ela, tentando normalizar a situação. Conceição se aproximou de mim, preocupada. Terê, me desculpe pelo comportamento da Maria Helena. Adolescentes, você sabe como são. Não peça desculpas por mim, mãe, Maria Helena respondeu, ainda de pé. A tia Terê merece respeito, todo mundo merece. Olhei para minha sobrinha, tão jovem e já tão consciente de algo que eu havia esquecido completamente. O direito básico ao respeito. A dignidade que eu havia entregado pedaço por pedaço ao longo dos anos, acreditando que não a merecia. Naquela noite, após todos partirem e Vicente se recolher com um silêncio glacial, não consegui dormir. Fiquei deitada no sofá da sala. Vicente havia declarado que não dividiria o quarto comigo depois de minha insolência, olhando para o teto. As palavras de Maria Helena ecoavam em minha mente. Por que a senhora aceita isso? Por que realmente? Quando havia começado a acreditar que merecia ser diminuída diariamente. Quando tinha abdicado da minha voz, das minhas opiniões, da minha própria existência como pessoa de valor. Pela primeira vez em décadas, permiti-me questionar. Não apenas Vicente, mas a mim mesma. Por que havia aceitado quando ele disse que meus sonhos eram bobagens? Por que havia concordado em vender a mercearia da família sem participar realmente da decisão? Por que me calava quando era corrigida em público, como se fosse uma criança desobediente? O relógio do criado mudo marcava 3h27 da manhã quando tive uma clareza cristalina. Eu não merecia aquilo. Nunca havia merecido. As lágrimas vieram, silenciosas e libertadoras. Chorei pela menina sonhadora que fui, pela jovem esperançosa que entrou na igreja de braço dado com o pai, pela mulher que gradualmente aprendeu a se apagar para não incomodar. Chorei pela vida que não vivi, pelas palavras que não disse, pelos sorrisos que contive. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela da sala, algo havia mudado dentro de mim. Não sabia exatamente o que faria a seguir, mas sabia com certeza absoluta que não podia continuar como estava. Uma faísca havia se acendido, pequena, frágil, mas incrivelmente persistente. Como o primeiro filete de água que eventualmente rompe uma barragem,
A pergunta de Maria Helena havia encontrado uma rachadura na fortaleza de mentiras que Vicente construiu ao meu redor durante décadas. Por que a senhora aceita isso? Eu não tinha resposta, mas pela primeira vez tinha a pergunta certa. Na manhã seguinte, movimentei-me pela casa como um fantasma. Preparei o café de Vicente exatamente como ele gostava, forte, com 2 colheres rasas de açúcar e servido na xícara de porcelana azul. Coloquei a mesa do café conforme o ritual de sempre. O jornal dobrado à direita, a faca de passar manteiga alinhada com o cabo voltado para ele, o guardanapo de tecido meticulosamente dobrado. Vicente desceu as escadas em silêncio, vestido para o trabalho. Sentou-se à mesa sem me olhar, como se eu fosse parte da mobília. Tomou seu café lentamente, metodicamente, virando as páginas do jornal com aquele ruído seco que eu conhecia tão bem. Resolveu seu ataque de rebeldia? Ele finalmente falou, sem levantar os olhos do jornal. Não era uma pergunta. Era uma porta para que eu me desculpasse, para que voltássemos à normalidade que ele havia estabelecido para nós. Minhas mãos tremeram levemente enquanto lavava a louça do meu próprio café, que havia tomado mais cedo, sozinha na cozinha. Não foi um ataque de rebeldia, respondi, surpresa com a firmeza na minha voz. Foi a primeira vez em muito tempo que falei o que penso. Ele dobrou o jornal lentamente, precisamente, e me encarou. Seus olhos, que um dia achei tão magnéticos, agora pareciam frios e distantes. Vou fingir que não ouvi isso. Quando voltar do banco hoje, espero que tenha recobrado o juízo. Afinal, onde você iria sem mim, Terezinha? Quem mais aguentaria uma mulher da sua idade, sem qualificações, sem graça? Pense nisso. Levantou-se, ajustou o paletó e saiu sem olhar para trás. O som da porta fechando ecoou pela casa silenciosa. Antigamente, aquelas palavras teriam me devastado. Teriam confirmado tudo o que eu acreditava sobre mim mesma, que era insignificante, inadequada, afortunada por ter sido escolhida por ele. Mas naquela manhã, algo havia mudado. As palavras atingiram um escudo invisível que começava a se formar ao meu redor. Ainda doíam, mas não penetravam como antes. Sentei-me na cadeira que ele havia acabado de deixar vazia e olhei pela janela da sala de jantar. Lá fora, a vida continuava. Pessoas caminhando pela rua, pássaros voando entre os pinheiros. O mundo seguia existindo além daquelas paredes que haviam se tornado minha prisão. O telefone tocou, me sobressaltando. Era Conceição. Terê, estou preocupada. Como você está depois de ontem? Hesitei. Por décadas minha resposta automática seria: estou bem, não se preocupe. Minimizar, abafar, esconder. Mas algo havia se quebrado em mim. Não estou bem, Conceição, não estou bem há muito tempo. O silêncio do outro lado da linha era pesado de significado. Você quer conversar? Posso ir até aí. Não hoje. Vicente voltará do trabalho e... Parei, percebendo a absurdidade da minha preocupação. Na verdade, podemos almoçar amanhã? Só nós duas? Encontramo-nos no dia seguinte no Café da Serra, um local discreto longe do centro onde Vicente raramente ia. Conceição me esperava numa mesa ao fundo, o rosto marcado pela preocupação. Nos abraçamos longamente antes de nos sentarmos. Maria Helena está arrependida, ela começou. Acha que causou problemas para você. Ela abriu meus olhos, respondi, surpreendendo a mim mesma com a clareza dessa verdade. Vivemos em gerações diferentes, Conceição. Você e eu fomos ensinadas a aceitar, a nos calar, a agradecer por qualquer migalha de atenção que os homens nos dessem. Conceição baixou os olhos para sua xícara de café. Papai era assim também. Não tão metódico quanto Vicente, mas tinha aquela mesma certeza de que sabia mais, de que estava sempre certo. E mamãe aceitava, completei. Como eu aceitei por todos esses anos. O que você vai fazer, Terê? A preocupação nos olhos da minha irmã era genuína.
Essa era a pergunta que havia me mantido acordada nas 2 últimas noites. O que eu iria fazer? Aos 60 anos, sem dinheiro próprio, sem profissão, sem ter trabalhado formalmente um único dia na vida. Ainda não sei, confessei, mas sei que não posso mais viver assim. Naquele mesmo dia, após o almoço com Conceição, fiz algo que não fazia há anos. Fui à biblioteca municipal. Vicente controlava o que eu lia. Romances são perda de tempo. Esses livros de autoajuda são para pessoas fracas. Mas agora eu queria informação. Precisava entender o que havia vivido. Por que havia aceitado aquela situação por tanto tempo? A bibliotecária, uma senhora gentil de cabelos grisalhos, me ajudou a encontrar livros sobre relacionamentos abusivos e psicologia. Sentei-me num canto tranquilo e comecei a ler. Cada página confirmava o que eu começava a entender. O que eu vivia não era normal. Não era amor. Era controle. Eram décadas de abuso psicológico cuidadosamente administrado. As lágrimas escorreram silenciosamente enquanto eu lia descrições que pareciam ter sido escritas especificamente sobre minha vida. O isolamento gradual dos amigos e família. A crítica constante disfarçada de preocupação. A erosão lenta e persistente da autoestima até que eu me tornasse completamente dependente das migalhas de aprovação que Vicente ocasionalmente me oferecia. Certa noite, uma semana após o incidente do chocolate quente, Vicente encontrou um dos livros que eu havia emprestado da biblioteca. Estava escondido embaixo do meu travesseiro. Libertando-se do medo. Como reconhecer e superar o abuso emocional. O que é isso? Sua voz era controlada, mas eu conhecia aquele tom. Era o prelúdio de uma tempestade. Um livro, respondi simplesmente, sentindo o coração acelerar, mas determinada a não me encolher. Estou vendo que é um livro. O que eu quero saber é por que você está lendo essa bobagem. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Foi sua irmã? Aquela sobrinha mal-educada? Ninguém colocou ideias na minha cabeça, Vicente. Pela primeira vez em muito tempo, estou tendo minhas próprias ideias. Ele jogou o livro no chão com força. Você está diferente, Terezinha. E não estou gostando nem um pouco disso. Eu sei, respondi, surpreendendo-o com minha calma. Também estou percebendo que estou diferente. E sabe de uma coisa? Estou começando a gostar. A expressão dele se transformou em algo que nunca tinha visto antes. Não apenas raiva, mas medo. Medo de perder o controle. Naquele momento, percebi. O poder que ele exercia sobre mim dependia da minha submissão. Da minha crença de que eu era menos, que precisava dele para existir. Naquela noite, Vicente dormiu no quarto principal e eu no quarto de hóspedes, uma separação física que refletia a distância emocional que começava a crescer entre nós. Enquanto tentava adormecer, percebi que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia que não podia mais voltar a ser quem eu era antes. O primeiro grande desafio surgiu quando percebi que não tinha acesso ao dinheiro. Vicente sempre controlou nossas finanças. Você nunca teve cabeça para números, querida, ele dizia com falsa gentileza. Nossa conta bancária era conjunta, mas eu não tinha cartão próprio, apenas uma pequena mesada mensal para despesas pessoais, que na verdade significava produtos de higiene e ocasionalmente alguma peça de roupa que ele aprovasse. Nas semanas que seguiram ao incidente com Maria Helena, comecei a guardar pequenas quantias dessa mesada. Escondi as notas dentro de um exemplar antigo de Orgulho e Preconceito, que Vicente nunca abriria. Ele considerava literatura clássica, leitura feminina sem substância. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. Precisava de mais informações sobre minha situação financeira. Num dia em que Vicente estava numa reunião do Rotary Club, entrei em seu escritório, um espaço proibido para mim sem autorização expressa. Com mãos trêmulas, abri gavetas e pastas, fotografando documentos com o celular simples que ele havia me dado para emergências. Extratos bancários, investimentos, escrituras. A sensação de estar violando um espaço sagrado me deixava nauseada, mas continuei. O que descobri foi devastador.
A mercearia da minha família, que Vicente havia ajudado a vender quando nos casamos, dizendo que o dinheiro estava bem aplicado, havia rendido uma quantia significativa que eu nunca vi. A casa onde morávamos, que eu pensava ser nossa, estava apenas no nome dele, embora parte do dinheiro da venda da mercearia tivesse sido usada na compra. Havia investimentos, ações, uma pequena chácara nos arredores da cidade. Tudo em nome dele, nada em meu nome. Saí do escritório sentindo-me como se o chão tivesse sido arrancado sob meus pés. Não era apenas controle emocional, era controle financeiro absoluto, dependência total. Se eu o deixasse, para onde iria? Como viveria? Na semana seguinte, enfrentei outro desafio: encontrar ajuda profissional. Não era simples em uma cidade pequena como Campos do Jordão, onde todos se conheciam. O prestígio de Vicente como gerente do banco e membro ativo da comunidade significava que qualquer movimento meu poderia chegar aos seus ouvidos. Através da biblioteca, descobri que havia um centro de referência da mulher, na cidade vizinha de São José dos Campos. Inventei uma visita à prima distante que vivia lá. Uma prima que, na verdade, já havia falecido anos atrás. Mas Vicente não se lembraria desse detalhe. Ele ficou desconfiado, mas minha recente rebeldia o havia deixado menos inclinado a questionar cada um dos meus movimentos. Talvez achasse que eu estava apenas numa fase que logo passaria. No centro, uma assistente social chamada Débora me recebeu com um olhar compreensivo que me fez chorar antes mesmo de começar a falar. Quando finalmente consegui narrar minha história, os 27 anos de controle, críticas e isolamento, ela não demonstrou choque ou pena, apenas compreensão profissional e, o mais importante, informação. O que você está descrevendo, Terezinha, é abuso psicológico. É tão real e danoso quanto o abuso físico, embora muitas vezes mais difícil de identificar e provar. Mas ele nunca levantou a mão para mim, argumentei, ainda lutando com a definição. Nem precisou, respondeu Débora suavemente. O controle emocional e financeiro foi suficiente para mantê-la presa. Muitos agressores nunca recorrem à violência física porque encontram outros métodos eficazes. Saí do centro com um pequeno arsenal: panfletos escondidos na bolsa, números de telefone memorizados, conhecimento sobre meus direitos e, principalmente, a confirmação de que não estava louca. O que eu sentia era real. O que estava descobrindo sobre minha vida era verdadeiro. De volta a Campos do Jordão, enfrentei o desafio de buscar ajuda sem alertar Vicente. Conceição se tornou minha aliada mais próxima, embora estivesse assustada com os rumos que minha situação tomava. E se ele descobrir que você está planejando sair? Você tem para onde ir? Ela perguntava, genuinamente preocupada. Ainda não, confessei. Estou tentando resolver isso um passo de cada vez. Um dos maiores desafios era psicológico, lidar com anos de programação mental que me faziam duvidar de mim mesma. Nas noites em que Vicente estava particularmente gentil, trazendo flores, elogiando um jantar, lembrando de alguma data especial, eu vacilava. Talvez eu estivesse exagerando, talvez ele estivesse mudando, talvez pudéssemos começar de novo. Então, invariavelmente, vinha o comentário despreocupado que desfazia toda aquela ilusão. Você está menos desleixada hoje, ou, pelo menos dessa vez não queimou o arroz, ou, está vendo como é melhor quando você se comporta adequadamente? E eu lembrava, aquilo não era amor, era condicionamento. Era a dinâmica do abusador que intercala momentos de crueldade com pequenas gentilezas para manter sua vítima desorientada e esperançosa. Enfrentei também o desafio da vergonha. Como explicaria para as pessoas, para os amigos da igreja, para os conhecidos do Rotary Club, para os vizinhos, que estava deixando meu casamento após 27 anos? Em uma cidade pequena e tradicional como Campos do Jordão, isso seria um escândalo. Eu seria julgada, questionada, pressionada a reconciliar. Você não precisa explicar nada para ninguém, disse Débora durante minha segunda visita ao centro. Sua segurança emocional e seu bem-estar vêm primeiro.
mas a vergonha persistia. Vergonha por ter permitido aquela situação por tanto tempo. Vergonha por não ter percebido antes. Vergonha pelo que as pessoas diriam sobre mim e sobre Vicente, que publicamente era visto como um marido exemplar. O maior desafio, porém, era o medo. Não de violência física. Vicente era meticuloso demais para isso, mas medo do desconhecido. Medo de começar do zero aos 60 anos. Medo de descobrir que talvez ele estivesse certo sobre mim, que eu era incapaz, incompetente, inadequada para o mundo fora daquela casa. Certa noite, enquanto Vicente dormia, sentei-me na cozinha com uma xícara de chá e um pequeno caderno que havia comprado secretamente. Comecei a listar tudo o que sabia fazer. Cozinhar pratos elaborados, costurar, bordar, cuidar de plantas, organizar eventos sociais, fazer artesanato. Habilidades que Vicente havia minimizado ao longo dos anos como coisinhas de dona de casa, mas que eu sabia, no fundo, tinham valor. Olhando para aquela lista à luz fraca da cozinha, senti um pequeno lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, eu pudesse construir algo novo com essas habilidades. Uma vida que fosse realmente minha. No dia seguinte, criei coragem e fiz algo que não fazia há mais de 2 décadas. Liguei para uma amiga dos tempos de colégio, Helena, que Vicente havia afastado gradualmente com seus comentários sutis sobre seu comportamento inadequado para uma senhora. Helena havia se divorciado há alguns anos e aberto uma pequena pousada nas montanhas. Uma desquitada sem noção de classe, Vicente dizia, torcendo o nariz. Quando ouvi a voz animada de Helena atendendo ao telefone, senti como se um portão enferrujado estivesse sendo aberto dentro do meu peito. Helena, é a Terezinha. Será que podemos conversar? O café com Helena na pequena confeitaria, afastada do centro, foi como um portal para um mundo esquecido. Um mundo onde eu tinha opinião própria, onde podia rir sem cobrir a boca, onde não precisava medir cada palavra. Ela me ouviu sem julgar, seus olhos marejando conforme eu desfiava a teia de controle em que estava presa. Sempre suspeitei que algo não estava certo, confessou. Vicente afastou todas nós de você tão gradualmente que nem percebemos o que estava acontecendo, como uma panela de água que esquenta devagar com o sapo dentro. E eu fui o sapo, completei, com um sorriso triste. Helena me ofereceu um quarto nos fundos de sua pousada. Não é luxuoso como sua casa, mas é um lugar seu. Para recomeçar. Quando saí daquele café, sentia-me mais leve, quase flutuando. Tinha um plano, uma amiga, uma saída. Estava decidida. Juntaria mais dinheiro por algumas semanas e então partiria durante uma viagem de negócios que Vicente faria a São Paulo. Deixaria uma carta explicando minha decisão. Sem drama, sem confronto direto. Infelizmente, subestimei a capacidade de Vicente de perceber mudanças no meu comportamento. 2 semanas depois do café com Helena, ele chegou em casa mais cedo. Encontrou-me ao telefone. Eu estava falando com Débora do Centro de Referência sobre documentos que precisaria reunir. Com quem está falando? Perguntou assim que entrei na sala. Conceição, menti, sentindo o sangue gelar. Sobre a novena de... Vicente me interrompeu, pegando o telefone da minha mão e verificando o último número discado. Seu rosto se transformou ao ver um código de área diferente. Campos do Jordão mudou de DDD agora? Perguntou com falsa curiosidade. Ou seria essa mais uma das suas mentiras recentes? A discussão que se seguiu foi diferente das outras. Pela primeira vez, Vicente perdeu a compostura elegante que sempre mantinha. Gritou, bateu na mesa, enumerou tudo o que havia feito por mim ao longo dos anos. Tirei você da mediocridade. Dei um nome respeitável a uma mulher sem perspectivas. E é assim que me agradece? Mantive-me firme, embora tremendo por dentro. Quando ele saiu batendo a porta, percebi que precisava acelerar meus planos. Talvez não tivesse semanas, mas apenas dias. Na manhã seguinte, Vicente apareceu com flores e um pedido de desculpas ensaiado. Não sei o que deu em mim, querida. É que não suporto a ideia de alguém colocando ideias na sua cabeça, manipulando minha Terezinha. Aceitei as flores com um sorriso contido.
Está tudo bem, Vicente. Eu entendo. Ele sorriu satisfeito e anunciou: cancelei a viagem a São Paulo. Acho que precisamos de um tempo juntos para reconectar. Talvez um fim de semana na Fazenda da Serra? Meu estômago afundou. Ele havia percebido minhas intenções e estava cortando minha rota de fuga. A fazenda ficava isolada, sem transporte público, sem vizinhos próximos. Precisava de um novo plano, e rápido. Na semana seguinte, cometi meu segundo erro. Fui ao banco onde Vicente trabalhava para tentar entender minha situação financeira. Uma funcionária nova me atendeu, mas quando mencionei a conta conjunta, ela chamou o gerente substituto, um amigo próximo de Vicente. Dona Terezinha, que surpresa agradável! O Vicente sabe que está aqui? Inventei uma história sobre precisar transferir dinheiro para uma sobrinha em dificuldades. Ele sorriu compreensivo, mas notei quando discretamente pegou o telefone assim que me retirei. Antes mesmo de chegar em casa, recebi uma mensagem de Vicente. Precisamos conversar quando eu chegar. Não saia. Aquela noite foi uma das piores. Vicente não gritou, não quebrou nada. Sentou-se à minha frente na sala e, com voz controlada, detalhou cada movimento meu nas últimas semanas. O encontro com Helena, a visita ao banco, as ligações para números desconhecidos. Você acha que pode me deixar, Terezinha? Perguntou com um sorriso frio. Depois de tudo que construí? Tudo que fiz por você? Então veio o golpe final. Falei com seu médico hoje. Estou preocupado com sua saúde mental ultimamente. Esquecimentos, comportamento errático, paranoia. Dr. Maurício concorda que precisamos monitorar esses sintomas de perto. Talvez seja o início de uma demência. O ardil era perfeito. Quem acreditaria em mim, uma dona de casa sem formação, de 60 anos, contra a palavra de um respeitado gerente de banco e um médico? A vulnerabilidade da minha posição me atingiu como um raio. Não tinha dinheiro próprio, documentos importantes estavam sob controle dele, e agora ele construía uma narrativa de que eu estava mentalmente instável. Aquela noite chorei até adormecer, sentindo-me derrotada. Talvez Vicente estivesse certo. Talvez eu fosse incapaz de viver sozinha. Talvez estivesse enlouquecendo mesmo. Na manhã seguinte, enquanto servia o café para Vicente, percebi que minhas mãos haviam parado de tremer. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não a calma da aceitação, mas a quietude que precede uma decisão irrevogável. Observei-o lendo o jornal, reclamando do barulho dos turistas, criticando a geleia que eu havia preparado. Doce demais, como sempre. Era um homem comum. Não um monstro de história de terror. Não um vilão de novela. Apenas um homem comum que havia dedicado décadas a controlar cada aspecto da minha existência. E pela primeira vez, olhando para ele, não senti medo. Senti pena. O café está frio, ele reclamou, empurrando a xícara na minha direção. Sim, respondi calmamente. Está mesmo. Ele levantou os olhos, surpreso pelo tom da minha voz. Vou esquentar para você, disse pegando a xícara. Mas ao invés de me dirigir à cozinha, coloquei-a sobre a mesa e continuei. Depois que você aprender a pedir, por favor. E obrigado também seria adequado. A expressão de Vicente naquele momento, surpresa absoluta seguida de indignação contida, ficou gravada na minha memória como um pequeno troféu. Foi a primeira vez que percebi. Ele só tinha o poder que eu lhe concedia. E eu estava cansada de conceder. Nas semanas seguintes, adotei uma estratégia diferente. Em vez de tentar fugir, o que Vicente claramente esperava e estava preparado para impedir, decidi ficar e mudar as dinâmicas de dentro. Comecei com pequenas recusas. Não vou trocar de roupa só porque você não gosta desse vestido. Não acho que a mesa precisa ser arrumada de novo. Não vou ligar para cancelar meu chá com Conceição. Cada não era uma pequena vitória, um tijolo removido do muro de controle que me cercava. Vicente reagia com incredulidade, depois com raiva contida, depois com tentativas de manipulação.
Você está diferente, querida. Estou preocupado, dizia com falsa doçura. Talvez devêssemos consultar o Dr. Maurício novamente. Estou ótima, respondia com um sorriso. Nunca me senti tão lúcida. Um aprendizado crucial veio quando compreendi a importância de construir uma rede de apoio visível. Em vez de tentar esconder meus planos, comecei a torná-los públicos, de maneira calculada. Voltei a frequentar o grupo de bordado da igreja, onde sutilmente compartilhava histórias do meu casamento, disfarçadas como pedidos de conselhos para uma amiga. Minha amiga está num casamento onde não tem acesso ao próprio dinheiro. O marido controla tudo. É normal isso? As respostas das senhoras, muitas delas de gerações onde o homem administrava as finanças, foram surpreendentemente progressistas. Nos meus tempos era assim, mas hoje isso não está certo. Meu antenor me dá até cartão de crédito adicional. Sua amiga precisa procurar seus direitos. Percebi ali uma verdade preciosa. Vicente não poderia silenciar todas aquelas vozes. Quanto mais pessoas soubessem da minha situação, mesmo que indiretamente, mais difícil seria para ele manter a fachada de marido perfeito. Maria Helena se tornou minha aliada mais preciosa. Aos 15 anos, tinha a fluência digital que me faltava. Ensinou-me a usar aplicativos de banco que Vicente desconhecia, criar senhas seguras e, mais importante, documentar tudo. Tia, a senhora precisa registrar cada coisa que ele faz ou diz. Datas, horas, contexto, explicava com uma maturidade surpreendente. Se um dia precisar provar o abuso psicológico, vai ter tudo anotado. Assim nasceu meu Diário da Libertação, um arquivo digital guardado no e-mail que Maria Helena criou para mim, com senha que só nós duas conhecíamos. Ali registrei 27 anos de controle em detalhes meticulosos, recuperando memórias antigas e documentando incidentes recentes. Outro desafio foi reconstruir minha identidade financeira. Através do centro de referência, descobri que podia abrir uma conta bancária sem conhecimento de Vicente. Com o apoio de Débora, comecei a guardar pequenas quantias que desviava das compras do mercado. R$ 10 aqui, 20 ali. Migalhas que aos poucos formavam um montante que representava muito mais que dinheiro. Era minha autonomia em construção. Helena me ofereceu trabalho part-time em sua pousada, ajudando com o café da manhã aos finais de semana. Inventei um grupo de oração matinal para justificar minhas saídas. O pagamento ia direto para minha conta secreta, construindo lentamente meu colchão financeiro. Aprendi também sobre meus direitos legais. Como esposa por quase 3 décadas, tinha direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa, os investimentos e até a chácara que descobri nos documentos. Consultas gratuitas com uma advogada do centro me mostraram que tinha mais respaldo legal do que imaginava. Mesmo sem trabalho remunerado, sua contribuição como administradora do lar tem valor econômico reconhecido pela lei, explicou doutora Cláudia, anotando detalhes do patrimônio que eu conseguia lembrar. Um dos aprendizados mais dolorosos foi perceber como Vicente havia me isolado sistematicamente. Quando recomecei a frequentar eventos sociais sem sua supervisão constante, descobri amizades perdidas, oportunidades que nunca soube existirem, uma comunidade inteira disposta a me acolher. Dona Margarida, do grupo de bordado, me convidou para um workshop de artesanato. Sempre achei que você não se interessava, já que nunca aparecia nesses eventos, comentou inocentemente. A verdade era que Vicente nunca me informara desses convites, descartando-os como perda de tempo com mulheres desocupadas. Percebi então quantas portas haviam sido fechadas para mim sem que eu sequer soubesse de sua existência. O maior desafio, porém, foi interno: desaprender a culpa. Cada pequeno ato de independência vinha acompanhado de uma voz, não mais a de Vicente, mas a minha própria, questionando se eu estava sendo egoísta, ingrata, inconsequente. Décadas de condicionamento não se desfazem em semanas. Em uma sessão particularmente difícil com a psicóloga do centro,
Desabei em lágrimas depois de contar como havia usado parte da mesada para comprar um vestido sem aprovação prévia de Vicente. Por que estou me sentindo tão mal por gastar meu próprio dinheiro? É ridículo. Não é ridículo, Terezinha, respondeu a psicóloga suavemente. É o resultado de anos de abuso. A culpa faz parte do sistema de controle. Quando você a sente mesmo na ausência dele, significa que o controle foi internalizado. Você se tornou sua própria carcereira. Aquelas palavras iluminaram algo dentro de mim. Percebi que minha batalha não era apenas contra Vicente. Era contra a versão de mim mesma que havia aceitado e internalizado suas limitações como verdades absolutas. Uma tarde, encontrei entre minhas coisas antigas um caderno de poesias que escrevia antes de me casar. Versos simples, mas sinceros sobre amor, natureza, sonhos. Vicente havia rido deles no início do casamento. Literatura de adolescente sentimental. Você precisa ocupar a mente com coisas mais úteis, querida. Sentada no jardim enquanto ele trabalhava, comecei a escrever novamente. Primeiro com hesitação, depois com fluidez crescente. Palavras que descreviam não apenas o que eu sentia, mas quem eu era, quem eu sempre fui, por baixo das camadas de autodúvida e medo. Foi nesse caderno que escrevi, numa tarde de inverno especialmente inspirada. O pássaro não se lembra como voar. Apenas precisa confiar nas asas que tem e se lançar. Aquela poesia no meu caderno foi como uma profecia. Confiar nas minhas asas e me lançar era exatamente o que eu precisava fazer. Mas Vicente começava a perceber que estava perdendo seu domínio sobre mim. Como um jogador de xadrez experiente, ele não cederia à rainha tão facilmente. Era início de junho de 2016. O Festival de Inverno de Campos do Jordão se aproximava. A cidade começava a se enfeitar e, junto com as decorações nas ruas, crescia minha determinação de estar livre antes do próximo inverno. Terezinha, precisamos conversar sobre a casa de veraneio, Vicente comentou durante o jantar, com uma casualidade estudada. Estou pensando em vendê-la. Congelei com o garfo a meio caminho da boca. A casa de veraneio em Caraguatatuba era o lugar onde meus pais passaram seus últimos anos. Vicente a comprara deles por um preço camarada, quando a saúde do meu pai começou a falhar. Na época, achei que fosse um gesto de generosidade. Anos depois, descobri que pagara muito abaixo do valor de mercado. Vender? Mas por quê? Sempre dissemos que seria nosso refúgio na aposentadoria. Tentei manter a voz firme, apesar do coração acelerado. Os tempos mudaram. O mercado está bom para vender agora. Respondeu com um movimento de ombros, como se discutíssemos o clima e não a última conexão material que eu tinha com minha família. Já tenho um comprador interessado. Entendi o movimento dele. Vicente estava liquidando ativos, provavelmente transferindo dinheiro para contas que eu desconhecia. Preparava o terreno para um divórcio onde eu ficaria com o mínimo possível. Naquela noite, não consegui dormir. Recorri ao meu diário digital, registrando cada detalhe da conversa. Depois, enviei uma mensagem para a doutora Cláudia. Sua resposta veio na manhã seguinte. Ele não pode vender sem sua assinatura. Não assine nada. Os dias que se seguiram foram como caminhar sobre gelo fino. Vicente trouxe formulários, falou sobre oportunidades imperdíveis e decisões financeiras inteligentes. Cada recusa minha era seguida por uma nova estratégia de persuasão. Primeiro a gentileza excessiva, depois indiretas sobre minha incapacidade de entender finanças. Finalmente, ameaças veladas. Sabe, Terezinha, estive pensando, talvez o Dr. Maurício tenha razão sobre sua condição mental. Se continuar demonstrando essa instabilidade nas decisões, talvez precise considerar uma curatela. Aquelas palavras me gelaram a alma. Curatela significaria perder legalmente o direito de tomar minhas próprias decisões. Vicente poderia vender a casa ou qualquer outro bem sem meu consentimento. Era seu xeque-mate. Liguei para Maria Helena assim que ele saiu para trabalhar. Tia, isso é grave, ela disse após eu explicar a situação. Vamos acelerar o plano. A senhora não pode esperar mais.
Estávamos em contagem regressiva. O plano que construíamos aos poucos precisava ser executado agora. Contei para Débora e doutora Cláudia sobre a ameaça. Elas confirmaram. Era hora de agir. Vicente não vai simplesmente me deixar ir, expliquei durante nossa reunião de emergência na sala dos fundos do centro de referência. Ele vai fazer de tudo para me manter sob controle ou me desacreditar publicamente. É por isso que vamos fazer isso legalmente, com todas as evidências, respondeu doutora Cláudia. Tudo documentado, tudo registrado. No dia seguinte, Vicente encontrou um papel sobre a mesa, uma notificação de medida protetiva que eu havia solicitado com base na Lei Maria da Penha. Seus olhos percorreram as palavras com incredulidade, depois se fixaram em mim com uma fúria gelada que conheci tantas vezes antes. O que significa isso? Perguntou quase num sussurro. Significa que agora outras pessoas sabem, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Significa que não estou mais sozinha. Ele riu, um som desprovido de qualquer alegria. Ninguém vai acreditar em você. Sou respeitado nesta cidade. Quem é você? Uma dona de casa neurótica que nunca fez nada de importante na vida. Isso não é verdade, respondi com calma. Eu criei um lar, apoiei sua carreira, mantive sua vida funcionando por quase 3 décadas. E agora vou fazer o mesmo pela minha própria vida. Nos dias seguintes, a tensão em nossa casa era palpável. Vicente alternava entre ignorar completamente minha existência e tentar me convencer de que eu estava cometendo um erro terrível. Em um momento particularmente baixo, ajoelhou-se chorando, implorando perdão por qualquer mal-entendido e prometendo mudanças. Quase vacilei. Décadas de condicionamento não desaparecem facilmente. Parte de mim queria acreditar, queria a segurança familiar daquele relacionamento, mesmo com todas suas falhas. Mas então lembrei das anotações no meu diário, das promessas anteriores nunca cumpridas, do medo constante que havia sido minha companhia por tanto tempo. Sinto muito, Vicente, disse suavemente, mas isto não é um mal-entendido, é um despertar. Na sexta-feira recebi uma ligação que mudou tudo. Era do Dr. Maurício, o médico da família e amigo de Vicente. Dona Terezinha, Vicente me procurou muito preocupado com sua saúde mental. Ele mencionou comportamento errático, decisões impulsivas, possível depressão. Respirei fundo. Este era o momento que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Dr. Maurício, antes que continue, preciso informá-lo que esta conversa está sendo gravada com o consentimento de uma parte, o que é legal no Brasil. Falei calmamente, repetindo as instruções de doutora Cláudia. Também gostaria de deixar claro que qualquer diagnóstico sem uma consulta adequada pode configurar má prática médica, principalmente se baseado apenas no relato de terceiros. Um silêncio se estendeu do outro lado da linha. Entendo. Ele finalmente respondeu, sua voz notavelmente mais formal. Neste caso, sugiro marcarmos uma consulta adequada para avaliação. Ficarei feliz em ser avaliada, doutor. Inclusive, já estou sendo acompanhada por uma psicóloga do Centro de Referência da Mulher, que pode fornecer um parecer profissional sobre minha condição atual. Aquela tarde, Vicente chegou em casa mais cedo que o habitual. Seu olhar me dizia que Dr. Maurício o havia contatado. Ele jogou a pasta sobre a mesa com violência incomum. Você não vai conseguir, disse entre dentes. Esta casa, tudo que temos, foi construído por mim. Por mim? O que você acha que pode fazer sozinha, com 60 anos? Nas suas palavras, ouvi não apenas raiva, mas medo. Medo de perder o controle. Medo de estar sozinho. Medo de que eu descobrisse que podia, sim, viver sem ele. Não estou sozinha, Vicente, respondi, levantando-me da mesa. E vou descobrir exatamente o que posso fazer. O relógio da sala marcou 6 horas. O sino da igreja de São Benedito começou a tocar, como havia feito todos os dias de nossa vida juntos. Mas desta vez, em vez de me apressar para servir o jantar, permaneci imóvel, observando seu rosto. O som do sino ecoava entre nós como uma contagem regressiva para o inevitável confronto que se aproximava.
Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. O quarto de hóspedes onde passei a dormir nas últimas semanas estava frio, típico de junho em Campos do Jordão. Enrolei-me no xale que minha mãe havia tecido décadas atrás, sentindo seu abraço simbólico me envolvendo em um momento tão crucial. Vicente ainda dormia no quarto principal. Para alguém que dedicou tanto esforço a me controlar, era surpreendente como ele dormia profundamente, vulnerável, quase infantil em seu abandono ao sono. Passei pelo corredor em silêncio, sem olhar para a porta entreaberta. Aquela seria a data. Havia marcado no meu calendário secreto com semanas de antecedência, escolhida estrategicamente. Era o dia da reunião anual de gerentes do banco, quando Vicente estaria ocupado até tarde. Era também o dia em que Maria Helena viria com seu carro para me ajudar. Tudo estava meticulosamente planejado. Na cozinha, preparei café como sempre fiz. Posicionei a xícara dele no lugar habitual, o jornal dobrado ao lado. Este ritual, repetido milhares de vezes, tinha algo de despedida agora. Não era nostalgia o que sentia, mas uma estranha reverência ao encerramento de um ciclo. Bom dia. Vicente entrou na cozinha, ajustando a gravata. O terno escuro impecável, os sapatos polidos, a imagem do homem respeitável que todos conheciam. Estarei na reunião até tarde, não me espere para o jantar. Tudo bem, respondi, servindo seu café. Tenho grupo de oração hoje também. Ele assentiu, distraído, folheando o jornal. A tensão dos últimos dias parecia momentaneamente suspensa, como se ambos fizéssemos parte de uma trégua silenciosa. Ou talvez fosse apenas minha percepção, alimentada pela certeza de que aquela seria nossa última manhã juntos. Assim que o carro de Vicente desapareceu na curva, comecei os preparativos. A mala já estava parcialmente feita, escondida no fundo do armário de roupas de inverno. Documentos importantes, certidão de casamento, escrituras, apólices de seguro, estavam seguros em uma pasta que entreguei a Maria Helena semanas antes. Abri o cofre que Vicente achava que eu não sabia operar. A combinação era o aniversário dele, tão previsível que quase sorri. Dentro, encontrei o que procurava: as joias da minha avó que ele guardava para segurança e a caderneta de poupança conjunta. Não tomaria tudo, apenas o que era legitimamente meu por direito. Meu telefone tocou às 10h23. Era Débora do centro de referência. Terezinha, temos um problema. Vicente apareceu aqui há pouco, procurando por você e pela doutora Cláudia. Estava bastante alterado. Meu estômago afundou. Como ele descobriu sobre vocês? Não sabemos ao certo. Falou algo sobre verificar seu registro de chamadas. Mencionou que você estaria fabricando histórias para prejudicá-lo. Ele já saiu daí? Sim, mas pareceu determinado a resolver essa situação, como ele disse. Acho que você deveria acelerar seus planos. Desliguei sentindo o coração na garganta. Vicente havia descoberto parte do meu plano. O aparelho que ele me dera, é claro, provavelmente tinha algum aplicativo de monitoramento. Como fui ingênua. Liguei para Maria Helena imediatamente. Precisamos adiantar tudo. Vicente sabe. Estou saindo agora mesmo, tia. Sua voz jovem transmitia urgência. Estarei aí em 40 minutos. Olhei ao redor da casa. Nossa casa, que em breve seria apenas dele. Cada objeto carregava uma história, uma memória. O relógio de parede da minha mãe. A poltrona onde lia nas tardes de domingo. O conjunto de porcelana que usávamos apenas para visitas. Não podia levar quase nada. Apenas o essencial caberia no pequeno apartamento que doutora Cláudia me ajudou a encontrar, cujo contrato assinei secretamente na semana anterior. Um recomeço exige deixar coisas para trás. Escolhi com cuidado algumas fotos de minha família, o caderno de poesias, a colcha que minha avó havia feito. O resto, móveis, utensílios, livros, ficaria. Eram apenas coisas, afinal. A verdadeira bagagem que eu levaria não ocupava espaço físico. Minha dignidade recuperada, minha autonomia, minha coragem recém-descoberta. Enquanto organizava as últimas peças, o telefone fixo tocou. Atendi hesitante.
Senhora Terezinha? Uma voz masculina desconhecida. Aqui é Paulo do banco. O senhor Vicente pediu para informar que está saindo agora da reunião. Disse que houve uma emergência em casa. Gelei. Vicente nunca saía mais cedo de reuniões importantes. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Obrigada pelo aviso, respondi com uma calma que não sentia. Desliguei e liguei imediatamente para Maria Helena. Quanto tempo ainda? Estou entrando em Campos agora, tia. 20 minutos no máximo. 20 minutos. Vicente levaria 15 do banco até em casa, dirigindo normalmente. Se estivesse apressado, talvez 10. Não havia tempo suficiente. Então, com a clareza que só vem nos momentos decisivos, soube que precisava enfrentá-lo uma última vez. Não fugir, não me esconder. Encará-lo diretamente, olhos nos olhos, e dizer aquilo que deveria ter dito há 27 anos. Sentei-me na cadeira da sala, de frente para a porta. O relógio marcava 11h15. Minha respiração se acalmou gradualmente. As mãos, que antes tremiam ao menor sinal de conflito, agora estavam firmes sobre meu colo. O medo ainda estava lá, é claro. Seria ingenuidade negá-lo. Mas ao lado dele havia algo novo e poderoso. A absoluta certeza de que, independentemente do que acontecesse nos próximos minutos, eu já havia me libertado. Ouvi o carro estacionando bruscamente na entrada. Passos apressados na varanda. A chave girando na fechadura com força desnecessária. A porta se abriu violentamente e Vicente surgiu no portal, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e incredulidade ao me ver sentada calmamente, uma pequena mala ao meu lado. Então é verdade, disse ele, a voz tremendo ligeiramente. Você realmente vai me deixar depois de tudo que fiz por você. O confronto final que eu tanto temia finalmente havia chegado. Depois de tudo que você fez por mim? Repeti suas palavras, sentindo-as diferentes agora. O que exatamente você fez por mim, Vicente? Ele deu 2 passos para dentro da sala, deixando a porta aberta atrás de si. O ar frio de junho entrava pela abertura, mas eu não sentia mais o frio. Dei um teto sobre sua cabeça. Dei respeito na sociedade. Transformei a filha do merceeiro em esposa de um gerente de banco. Vociferou, gesticulando ao redor como se a casa fosse evidência suficiente de sua generosidade. E é assim que me agradece? Conspirando pelas minhas costas com assistentes sociais e psicólogas feministas? Observei seu rosto vermelho, a veia pulsante na têmpora, a gravata ligeiramente torta, pequenas rachaduras na fachada do homem controlado que ele sempre apresentou ao mundo. Curiosamente, pela primeira vez, não me encolhi diante de sua raiva. Não estou conspirando, Vicente. Estou me salvando. Se salvando? De quê? Ele riu com desdém. De uma vida confortável? De um marido fiel que nunca lhe negou nada material? Pergunte a qualquer mulher nesta cidade se não trocaria de lugar com você. Talvez trocariam, respondi calmamente. De fora, nossa vida parece perfeita, mas elas não ouviram você me chamando de estúpida por 27 anos. Não viram como tremo ao ouvir suas chaves na porta. Não perceberam como fui ficando menor, mais silenciosa, menos eu mesma a cada ano que passou. Vicente aproximou-se, apontando o dedo para meu rosto. Você enlouqueceu. Sempre foi instável, emotiva demais. Sabia que isso aconteceria quando começou a frequentar aquele centro comunitário. Encheram sua cabeça com ideias. O que encheu minha cabeça foram suas palavras. Incompetente, burra, sem graça, fracassada. Repeti-as para mim mesma por tanto tempo que se tornaram verdade. Levantei-me lentamente, até que um dia percebi. Não são verdade. Nunca foram. E quem você pensa que é sem mim? Ele perguntou, sua voz destilando veneno. Uma velha de quase 70 anos achando que vai recomeçar a vida? Vai voltar rastejando em uma semana. Havia algo diferente no ar entre nós. O desequilíbrio de poder que sempre nos definiu parecia estar se deslocando, reajustando-se. Vicente podia sentir isso também, pois mudou de tática. Terezinha? Sua voz suavizou-se,
quase suplicante agora. Estamos juntos há quase 3 décadas, passamos por tudo isso. Tenho estado sob muita pressão no trabalho, você sabe como é. Posso mudar. Vamos buscar ajuda juntos. Seus olhos umedeceram, e por um momento fugaz, vislumbrei o homem por quem me apaixonei décadas atrás. Ou talvez apenas o homem que imaginei que ele fosse. Não, Vicente, falei com firmeza. Não vou mais viver assim. Ele olhou para minha mala, para os poucos pertences que havia escolhido levar. A compreensão de que eu realmente estava partindo finalmente pareceu atingi-lo com toda a força. Você não pode me deixar, disse, a voz baixando para um sussurro perigoso. Não permitirei. Nesse instante, ouvimos o som de um carro estacionando. Maria Helena havia chegado. Vicente olhou pela janela e viu minha sobrinha saindo do veículo. Então é isso? Toda a família contra mim agora? Ele voltou-se para mim, o controle escapando visivelmente. Depois de eu ter acolhido você, dado uma vida que você jamais teria sozinha? Você não me acolheu, Vicente. Você me aprisionou. As palavras saíram com uma clareza que me surpreendeu. E não é a família contra você. É simplesmente eu escolhendo a mim mesma, finalmente. O som da campainha cortou o ar tenso. Vicente não se moveu para atender. Seus olhos fixos nos meus, procurando alguma hesitação, alguma fraqueza que pudesse explorar. Não encontrou. Se sair por aquela porta, disse ele pausadamente, estará morta para mim. Peguei minha mala e caminhei em direção à entrada, onde Maria Helena agora esperava. Parei ao lado de Vicente, mais perto do que havíamos estado em semanas. Prefiro estar morta para você do que morta por dentro para mim mesma, respondi suavemente. E então, pela primeira vez em 27 anos, fui eu quem abriu a porta de nossa casa, determinando para onde iria. Tia Terê! Maria Helena abraçou-me assim que cruzei a soleira. Seus olhos ansiosos examinaram meu rosto. Está tudo bem? Estamos atrasadas, me desculpe. Está tudo bem agora, respondi, sentindo o peso daquela verdade. Vicente permaneceu na sala, imóvel como uma estátua, enquanto colocávamos minha pequena mala no porta-malas. Parte de mim esperava que ele viesse correndo, gritando, tentando me impedir fisicamente. Mas ele não o fez. De certa forma, isso foi mais perturbador. Um último jogo psicológico, talvez, ou simplesmente a descrença de que eu realmente estava partindo. No carro, enquanto deixávamos para trás a casa de madeira e pedra que havia sido minha prisão e meu refúgio por quase 3 décadas, um silêncio estranho me envolveu. Não era alívio, não ainda. Não era alegria, nem tristeza. Era a sensação peculiar de estar suspensa entre 2 vidas, uma terminando, outra apenas começando. Como foi? Perguntou Maria Helena finalmente, enquanto dirigia pelas ruas sinuosas de Campos do Jordão. Difícil, admiti, mas necessário. Ele tentou impedi-la? Não fisicamente. Vicente sempre preferiu outras formas de controle. Olhei pela janela, vendo a cidade que conhecia tão bem passar por mim como se a visse pela primeira vez. Ele tentou me fazer duvidar, me fazer sentir que não sobreviveria sem ele. E você acreditou? Não, respondi surpresa com minha própria certeza. Não acreditei. Paramos em um café no centro da cidade. Maria Helena insistiu que precisávamos comer algo antes de seguir para o apartamento. Sentamos em uma mesa aos fundos, eu de costas para a porta. Um hábito antigo. Com Vicente, sempre me sentava de frente para a entrada, para que ele pudesse cumprimentar conhecidos sem precisar virar-se. Liguei para minha mãe, disse Maria Helena, servindo-me uma xícara de café. Ela e papai estão aliviados. Todos estávamos preocupados há anos, tia. Por que nunca disseram nada? Perguntei, sentindo uma pontada de mágoa. Tentamos de diferentes maneiras, ela respondeu suavemente. Mas Vicente sempre estava presente, ou você mudava de assunto quando tocávamos no tema. E para ser sincera, acho que não sabíamos como ajudar sem piorar sua situação. Tomei um gole de café,
deixando o líquido quente me reconfortar. Entendo. É difícil ajudar alguém que não admite precisar de ajuda. Meu celular vibrou. O novo, que Maria Helena havia me dado semanas antes. Era uma mensagem da doutora. Cláudia, como você está? Conseguiu sair? Enquanto respondia, percebi que minhas mãos não tremiam mais. O medo persistente que havia sido meu companheiro constante parecia ter diminuído, não desaparecido completamente, mas reduzido a um tamanho gerenciável. O apartamento está pronto, disse Maria Helena, consultando seu próprio telefone. É pequeno, mas tem uma vista linda para o vale. E o mais importante, é seu. Seu, repeti a palavra, experimentando como soava. Não tenho algo realmente meu há tanto tempo. Você tem a si mesma agora, tia. Ela sorriu, apertando minha mão. E isso é o mais importante. Ao sairmos do café, avistei Dona Cecília, esposa do prefeito, atravessando a praça. Ela nos viu e por um momento hesitou visivelmente, provavelmente se perguntando por que a esposa de Vicente Silveira estava no centro da cidade com uma mala, quando deveria estar em casa preparando o jantar. Em vez de desviar o olhar como faria normalmente, sorri e acenei. Ela acenou de volta, incerta. As pessoas vão falar, comentei para Maria Helena enquanto caminhávamos para o carro. Deixe falarem, ela deu de ombros. Quanto mais falarem, mais mulheres podem se inspirar no seu exemplo. Aquela noite, em meu novo apartamento, tão pequeno que caberia inteiro na sala de estar da casa de Vicente, sentei-me junto à janela com uma xícara de chá. Lá embaixo, as luzes de Campos do Jordão cintilavam como estrelas caídas na terra. A cidade parecia diferente desta perspectiva. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. O nome de Vicente piscou na tela. Observei-o tocar até parar. Segundos depois, uma mensagem. Você vai se arrepender. Não vai durar uma semana sozinha. Coloquei o aparelho de lado sem responder. Amanhã trocaria o número. Amanhã começaria a construir novas rotinas, novas conexões. Amanhã seria o primeiro dia completo da minha nova vida. Mas esta noite era para respirar o ar da liberdade e reconhecer a extraordinária jornada que havia percorrido para chegar até aqui. 8 anos se passaram desde aquela noite em que deixei para trás 27 anos de casamento. É estranho como o tempo segue ritmos diferentes, dependendo de como vivemos. Aqueles 27 anos pareciam uma eternidade enquanto eu os vivia, cada dia se arrastando como se tivesse o dobro das horas. Mas estes 8 anos de liberdade voaram como as andorinhas que retornam a Campos do Jordão todo verão. Hoje, aos 68 anos, sentada na varanda do meu pequeno apartamento, com vista para as montanhas, reflito sobre o caminho que percorri. O café na minha xícara, adoçado do jeito que eu gosto, sem precisar ouvir comentários sobre açúcar em excesso, tem um sabor diferente. Tudo tem um sabor diferente quando você escolhe por si mesma. Os primeiros meses após deixar Vicente foram os mais difíceis. Não vou mentir. Houve dias em que quase voltei, não por amor ou saudade, mas por hábito e medo. O medo tem raízes profundas. Entendi isso nas sessões com a doutora Cláudia. Ele cresce dentro de nós por anos, décadas até, criando uma teia invisível que nos mantém prisioneiros mesmo quando as portas estão abertas. Dependência emocional, foi assim que ela chamou. Explicou que é comum em relacionamentos abusivos prolongados. O agressor se torna um ponto de referência tão forte que a vítima perde a noção de quem é sem ele. Foi exatamente assim que me senti naqueles primeiros meses, como se uma parte de mim tivesse sido amputada. Uma parte doente, tóxica, mas ainda assim familiar. Lembro-me da primeira vez que encontrei Vicente na cidade, cerca de 3 meses depois da separação. Foi na farmácia central. Ele parecia mais velho, menor de alguma forma. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Senti minhas mãos suarem, meu coração disparar, as antigas reações físicas do medo. Ele caminhou em minha direção e por um momento terrível, achei que faria uma cena.
Espero que esteja satisfeita. Foi tudo o que disse em voz baixa, antes de sair sem esperar resposta. Aquela noite chorei como não chorava há tempos. Não por ele, percebi depois, mas por mim mesma, por todo o tempo perdido, por todas as versões de Terezinha que não tive chance de ser. Foi Maria Helena quem sugeriu que eu frequentasse o centro comunitário. Só para conhecer, tia, insistiu ela. Tem um grupo de artesanato às quintas-feiras. Você sempre teve habilidade com as mãos. O grupo Agulhas da Serra me salvou de maneiras que nem mesmo a psicoterapia conseguiu. Ali, entre novelos de lã e agulhas de tricô, encontrei mulheres com histórias semelhantes à minha. Algumas haviam saído de relacionamentos abusivos. Outras eram viúvas, redescobrindo quem eram sem a presença dos maridos. Todas estávamos, de alguma forma, reinventando nossas vidas. Dona Carminha, aos 83 anos, tornou-se minha mentora não oficial. Meu marido morreu há 15 anos. Contou-me enquanto me ensinava um ponto de tricô particularmente complicado. Nos amávamos profundamente, mas mesmo assim, demorei anos para descobrir quem eu era sem ele. Imagine quando o relacionamento é como o seu foi. Foi ela quem me incentivou a fazer o curso de cuidadora de idosos. Você tem paciência, atenção aos detalhes e uma bondade natural, observou. E mais importante, entende o que é sentir-se invisível e dependente. Será uma excelente cuidadora. E assim, aos 63 anos, iniciei uma carreira, algo que jamais imaginei possível. Vicente sempre me disse que eu não tinha capacidade para trabalhar, que era desorganizada demais, distraída demais, lenta demais. As primeiras semanas como cuidadora da Dona Elisa, uma senhora de 92 anos com Alzheimer, foram assustadoras. A cada pequeno erro, ouvia a voz dele na minha cabeça. Viu? Eu estava certo. Você é uma incompetente. Mas algo surpreendente aconteceu. Não fracassei. Na verdade, descobri que tinha um talento natural para aquele trabalho. Minha paciência, que Vicente chamava de lentidão irritante, era exatamente o que Dona Elisa precisava. Minha atenção aos detalhes, resultado de décadas tentando atender às expectativas impossíveis do meu ex-marido, tornou-se uma qualidade valiosa. Você tem mãos de anjo, Terezinha, disse-me certa vez a filha de Dona Elisa. Mamãe nunca esteve tão calma e feliz desde que você começou a cuidar dela. Mãos de anjo. As mesmas mãos que Vicente dizia serem desajeitadas. As mesmas mãos que tremiam ao servir o jantar, temendo sua crítica. Agora traziam conforto e dignidade a quem precisava. A ironia é que hoje entendo melhor o controle que Vicente exercia sobre mim. Cuido de pessoas vulneráveis e vejo como seria fácil manipulá-las, diminuí-las, fazer com que dependessem emocionalmente de mim. É um poder que jamais usaria, pois sei exatamente como dói estar do outro lado. Há 2 anos, em uma tarde de domingo, recebi a notícia de que Vicente havia sofrido um AVC. A informação veio através de um antigo vizinho que me encontrou na missa. Por um momento, fiquei paralisada, sem saber como reagir ou o que sentir. Uma parte de mim, a parte que ainda carregava culpa, pensou que deveria visitá-lo. Outra parte, a que aprendeu o valor dos limites saudáveis, sabia que não era uma boa ideia. Consultei a doutora Cláudia em uma sessão extra. O que você sente que deve fazer, Terezinha? Perguntou ela. Não sei, confessei. Parte de mim sente que tenho alguma obrigação. Fomos casados por quase 3 décadas. E a outra parte tem medo. Medo de que, mesmo debilitado, ele ainda tenha poder sobre mim. Ela sorriu gentilmente. O medo está te dando um recado importante. Escute-o. Não visitei Vicente. Em vez disso, acendi uma vela por sua recuperação na capela de Nossa Senhora Aparecida. Foi o melhor que pude oferecer sem comprometer minha própria saúde emocional. Soube depois que ele se recuperou parcialmente e agora vive com a irmã mais velha. Às vezes, quando passo pela nossa antiga casa, que ele vendeu logo após nossa separação, sinto um aperto no peito. Não por saudade,
mas por compaixão pela mulher que fui. Queria poder voltar no tempo e dizer àquela Terezinha assustada: você vai ficar bem. Mais que isso, você vai florescer. Na semana passada, enquanto organizava algumas caixas no armário, encontrei meu antigo álbum de casamento. Hesitei antes de abri-lo, temendo a avalanche de emoções que as fotografias poderiam desencadear. Mas quando finalmente virei as páginas amareladas, algo inesperado aconteceu. Vi uma jovem de 33 anos sorrindo timidamente ao lado de um homem de postura rígida e não senti dor, apenas uma ternura distante, como quem olha para a foto de uma conhecida distante. Oh, Terezinha, sussurrei para aquela versão mais jovem de mim mesma, se você soubesse o que eu sei agora. E o que eu sei agora? Sei que o amor não diminui. Ele expande, não exige, oferece, não controla, liberta. Demorei 60 anos para aprender essa lição, mas como diz o ditado, melhor tarde do que nunca. No centro comunitário onde trabalho como voluntária 2 vezes por semana, coordeno agora um pequeno grupo de apoio a mulheres em relacionamentos abusivos. Não me chamo de conselheira ou terapeuta, sou apenas uma mulher que viveu o suficiente para compartilhar sua experiência. O grupo começou quase por acidente, quando uma das senhoras do Agulhas da Serra trouxe uma amiga em situação semelhante à que vivi. Fale com a Terezinha, ouvia dizendo à amiga. Ela entende, ela conseguiu sair. E assim, entre pontos de tricô e xícaras de chá, começamos a conversar. Outras mulheres foram chegando, algumas jovens o suficiente para serem minhas netas. Não há estrutura formal, apenas um espaço seguro onde histórias podem ser compartilhadas sem julgamento. Como você soube que era hora de partir? É a pergunta que mais ouço. E sempre respondo. Quando percebi que ficar estava me matando mais lentamente do que o medo de ir embora. Há 3 meses, uma das mulheres mais jovens do grupo, Lúcia, chegou com os olhos brilhando. Consegui, dona Terezinha, anunciou, mostrando a chave do pequeno apartamento que havia alugado. Saí de casa ontem à noite. Estou com medo, mas me sinto leve. Naquela noite, enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado de Campos do Jordão, chorei. Lágrimas de gratidão por saber que minha história havia ajudado outra pessoa a reescrever a sua. Você que me ouve agora, talvez esteja se perguntando se minha vida é perfeita desde que deixei Vicente. Não é. Tenho dias ruins. Noites em que acordo sobressaltada, achando que estou atrasada para servir o jantar. Momentos em que duvido de uma decisão ou me pego pedindo desculpas por ocupar espaço. As cicatrizes psicológicas não desaparecem completamente. Apenas aprendemos a viver com elas, a reconhecê-las como parte da nossa história, não como definidoras do nosso futuro. Meu apartamento é pequeno, minha renda modesta. Não tenho a segurança financeira que tinha ao lado de Vicente. Mas tenho algo infinitamente mais valioso: paz. A paz de adormecer sem medo do dia seguinte. A paz de escolher o que vestir, o que comer, com quem falar, sem calcular possíveis represálias. A paz de ser imperfeita e saber que está tudo bem. Às vezes, quando o sol da tarde banha as montanhas de Campos do Jordão naquela luz dourada tão particular, sento-me na minha pequena varanda com um café e reflito sobre o tempo. É curioso como ele pode ser simultaneamente cruel e generoso. Cruel por levar embora anos que não voltam mais, generoso por nos dar novas chances até o último suspiro. Recentemente, Maria Helena, agora uma mulher de 31 anos, casada e esperando seu primeiro filho, me perguntou se eu tinha algum arrependimento. Apenas um, respondi. Não ter tido a coragem de partir antes. Mas você teve coragem quando importava, tia. Ela sorriu, colocando a mão sobre a minha. E isso mudou tudo. Ela está certa. Nunca é tarde demais para reescrever o final da nossa história. Mesmo que tenhamos apenas alguns capítulos pela frente, vale a pena fazê-los nossos. Genuinamente nossos. Se você está em uma gaiola, seja ela construída por outra pessoa ou por você mesma, saiba que a porta pode estar mais destrancada do que parece.
O primeiro passo é o mais difícil, não vou mentir. O desconhecido é assustador. Mas além do medo, existe um mundo inteiro esperando por você. Hoje, aos 68 anos, quando me olho no espelho, vejo rugas que contam histórias, olhos que conheceram tanto dor quanto alegria, e um sorriso, largo, mostrando todos os dentes, que é só meu. Ninguém mais define como devo sorrir, falar ou viver. Às vezes, quando o sino da igreja de São Benedito toca às 6 da tarde, ainda sinto um leve sobressalto, um eco do passado. Mas agora, em vez de medo, o que sinto é gratidão. Gratidão por estar viva, por ter encontrado coragem, por ter me escolhido, finalmente. E se há algo que aprendi nesta fase tardia da vida, é que nunca é tarde para florescer. Os jardins mais belos, às vezes, são aqueles que demoram mais para mostrar suas cores. Mas quando o fazem, iluminam o mundo com uma beleza que só a experiência e o tempo podem criar. Então, se você está me ouvindo e se identifica com minha história, lembre-se, sua vida é sua. Somente sua. E você merece vivê-la plenamente, sem medo, sem desculpas, sem diminuir-se para caber nas expectativas alheias. O relógio continua seu tic-tac constante, mas agora ele não marca mais o tempo que falta para o medo chegar. Marca apenas o ritmo da liberdade. E isso, meu bem, não tem preço. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!